Alô, alô, fala tronos erguidos, sejam bem-vindos ao 19º episódio do Realeza Podcast. Aqui desvendamos o segredo da superação, motivação, produtividade e alta performance. E eu sou o Príncipe Chitunda, eu estarei com vocês aqui até a consumação do século. Eu adoro muito quando eu falo isso, porque quando eu falo eu estou aqui com você até a consumação do século, eu não estou dizendo que eu vou viver eternamente, mas eu estou dizendo que enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver vida, eu estarei aqui para servir você, para fazer com que você alcance outra perspectiva de vida. E quando isso acontecer contigo, para mim, estarei totalmente realizado. Mas não é apenas, não é suficiente. Não é só para acontecer contigo. Isso precisa acontecer com dezenas e dezenas de pessoas, milhares e milhares de pessoas. E por isso que eu vou te pedir uma coisa agora: compartilha, curte e comenta, para que isso possa alcançar o máximo número de pessoas possíveis. E mais, o algoritmo entende que é um conteúdo importante, ele vai sugerir para muitas outras pessoas. É dessa forma que você pode contribuir, é dessa forma que você consegue ajudar, fazer com que esse projeto, esse podcast continue até a consumação do século. E hoje é um dia muito especial, inclusive a gente estava de uma viagem e tal, que a gente trouxe a novidade para você, e você já sabe, nem é mais novidade. A gente vai falar nesse episódio sobre o Mente África. O Mente África, exatamente, é isso mesmo. O Mente África. O que isso significa? Qual é o propósito disso? Como vai funcionar? Quem pode participar? Isso é muito louco, não é verdade? Então a gente vai falar isso para você. E eu tô aqui com o brabo, o cara, que tá sempre comigo. A gente planejou isso, veio do fundo dos nossos corações. Deus plantou no nossos corações aqui. E por isso que eu vou trazer pela segunda vez aqui o meu convidado, Paulo André. Bem-vindo ao Realeza Podcast pela segunda Obrigado, vez aqui. satisfação. É uma alegria poder voltar aqui, né? Aqui e hoje para falar do novo projeto, né? Um projeto que eu tenho certeza absoluta e certeza incrível que vai transformar a sua vida. Você que está ouvindo, talvez você está ocupado, mas fica até no final, que eu tenho certeza que vai valer a pena você permanecer até no final desse episódio maravilhoso. E para dizer para você, esse episódio vai ser ali meio diferente dos outros. Hoje eu não sou um entrevistador, mas nós vamos partilhar com você a ideia do propósito desse projeto. Então, eu dou abertura porque esse é o podcast Realeza, o príncipe tem que começar, né? Mas ele vai acontecer nesse formato. A gente vai explicar para vocês sobre o Mente África, conforme você já vê na tela. Eu não sei se a produção tá aparecendo na tela aqui, igual você tá vendo aqui, Mente África. Inclusive eu perguntei aqui no Johnson quando a gente chegou, né? Você gostou da marca? Gente, você gostou dessa logo do Mente África? Comenta aí se você gostou da logo, Comenta como aí. ficou a imagem, comenta aí. Também a gente quer ter a sua opinião, o que você achou da imagem, do logo da Mentaf. E ele é tão legal porque olha o formato dele, já tem o formato de uma cabeça, né? Esse aqui é o cérebro aqui. É a mente, Essa é a né? mente aqui, tá? A parte de trás da cabeça do ser humano, isso aqui. Esses desenhos aqui, ele que nem representa o cérebro, na verdade, né? Porque esse é o formato do continente africano. E essa é a marca da nossa resiliência, da nossa força, o nosso poder. Yes. Então, né, conforme a gente já falou para você, Mente África. A pronúncia é só Mente África, né? Mas você sabe que são duas palavras aí que foram divididas. Uhum. Mentalidade africana. E muitas pessoas perguntam pra gente: nossa, vocês são muito resilientes, vossa mente é muito forte, tá com dificuldade, tá sorrindo e tal, mas como é que isso funciona? Eu sou angolano e o Paulo André é moçambicano, mas a gente, países diferentes, mais diferentes, com o mesmo propósito, Yes. entendeu? Uhum. Então, eu quero que o Paulo André fale para vocês primeiramente sobre o Mente África, sobre o Mente África. Legal. O Mente África, ele é um projeto, né, que nasceu nos nossos corações.
né? Quando você vive por um propósito, quando você entende que você é um ser humano que tem um propósito, você é incansável. Você dia e noite luta para transformar vidas, para você deixar legado. E o Mente África foi uma ideia que Deus colocou no nosso coração, como diz o slogan Mente, ou seja, mentalidade africana. Por quê? Porque muitas das pessoas, eu já me deparei na escola, no colégio, no dia a dia, no trabalho, as pessoas perguntando por que a mentalidade do africano é uma mentalidade forte? Qual é o segredo? O que vocês fazem para ser esse tipo de pessoa? Então, o Mente África, ele vem para responder essa pergunta e vem também para ajudar as pessoas também. Como as pessoas têm uma mentalidade africana. Quando a gente fala de você ter uma mentalidade africana, não estamos falando que você vai nascer na África, que você vai pensar como africano, mas você vai ter uma mente blindada que em meio às circunstâncias da vida, em meio aos altos e baixos, você vai continuar ali forte e firme, porque você vai ter uma mentalidade extremamente blindada, né? Então, esse é o princípio do projeto Mente África. Para você perceber uma forma diferente de encarar as dificuldades, porque o que tira o sorriso no rosto de muitas pessoas são as dificuldades e pensar muito no problema, Sim. entendeu? E o africano, né? Isso, a maior parte dos africanos, vocês vão perceber isso, ele enxerga o problema de uma forma diferente, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Yes, é entendeu? verdade. Eu não posso permitir que os meus boletos tirem o sorriso do meu rosto. Com certeza. Mas aí você pergunta, mas como a gente vai encarar isso? Existe um segredo nisso? Uhum. Existe um ensinamento. Igual eu estava conversando nos bastidores com o Paulo, nós não nascemos com a mente blindada. Não, a gente não nasceu. Os nossos pais é que blindaram as nossas mentes. Com certeza, nenhum africano, ele nasce com a mentalidade resiliente. Essa mentalidade, ela é desenvolvida ao longo do tempo. Não quer dizer que quando você sai do ventre da tua mãe, você já tem uma mentalidade forte, capaz, não. Essa mentalidade você vai aprendendo dentro da tua casa e você vai desenvolvendo essa mentalidade. Então, se eu desenvolvi, se o príncipe desenvolveu, se outros africanos desenvolveram, você também pode desenvolver essa mentalidade. Então, por isso que o Mente África existe. O Mente África, ele existe para poder apoiar você, para poder ajudar você, para fazer com que você seja uma pessoa que tem uma mentalidade fortalecida, uma mentalidade inabalável. Uma pessoa que no meio dos problemas, em vez de chorar, enxerga as oportunidades. Uma pessoa que entende que esse problema não é para sempre. Isso vai passar. Isso vai passar. E depois que isso passar, é uma promoção que eu vou ter na minha vida. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? Pega essa chave. As tempestades da vida, elas não definem a gente. Elas revelam quem a gente é. Né? Então, quando você está passando por uma tempestade na tua vida, não revela, ela não revela, né? Não define você, revela quem você é. É nas tempestades que a gente consegue ver, né? Quando nós estamos sendo ali lapidados. Né? A forma que a gente lida com isso, ela mostra quem realmente nós somos. Agora vê. Do mesmo jeito que aconteceu, o povo africano em si, no geral, não tem a mesma mentalidade forte. Só para você entender, igual o Paulo falou, a gente não nasce com uma mentalidade forte, mas a gente aprende. Então isso significa dizer que a mente forte, ela é treinável. Uhum. Por isso que a gente quer treinar vocês. A gente quer dar essa oportunidade para ensinar vocês essa resiliência imbatível, né? Essa mente imbatível. Agora, você vai me dizer que a gente não apanha, a gente não sente, a gente sente, entendeu? Só que o sentir, o que conta não é o sentir, é como você vai reagir ao sentir. Exatamente, né? É como você vai conseguir ter uma reação durante o teu sentimento, né? Tem muitas pessoas, muitos amigos falam assim pra mim, caraca, como pôde, né? O povo africano já passou por guerra civil, guerra de independência, situação de fome, situação de falta de água, falta daquilo que é o básico. Mas mesmo assim, você vê sorrindo, alegre. Você vê os vídeos que essas empresas, a ONU, a mídia passa, você nunca vai ver uma situação de um povo africano sendo mostrado triste. Por mais que eles estão numa situação difícil, estão sorrindo, com um sorriso no rosto. Como a gente consegue ter
essa resiliência, essa força em meio aos problemas. Estampou o sorriso no rosto. Exatamente. É meio à dificuldade. Então, por isso que o Mente África existe. Ela existe para ensinar você. Ela existe para formar você. Ela existe para capacitar você. Então, nós queremos te levar você para uma imersão. Uma imersão que nós queremos fortalecer a sua mente. Você vai ter uma mentalidade inabalável. E para você prestar atenção, no final, para você entender, no final a gente vai explicar bem para vocês. Mas vê uma coisa. Cara, eu parei para pensar e entender, já vi vários podcasts, já li vários livros que falam que o nosso cérebro é o motor, é que cuida de tudo. Então, a gente precisa blindar ele, né? Pra deixar ele bem forte. Eu lembro uma vez, acho que foi essa semana, não sei se você lembra, eu tava conversando com meu pai, eu tava perto de você, eu falei pro meu pai, eu disse, caramba, velho, a gente fazia 8 quilômetros para ir buscar água, né, com a banheira na cabeça e tal, e, nossa, a gente não reclamava. Então, hoje um dos pontos de partida que eu quero trazer para você, e claro que quando a gente realizar o primeiro encontro, você vai saber de forma mais detalhada, é que o nosso cérebro, ele obedece às nossas intenções, entendeu? Quando você é uma pessoa que reclama muito, você está a ensinar o seu cérebro a ser reclamão. Por exemplo, você perde muito tempo reclamando sobre política, por exemplo. Ah, governo tal, prefeito tal, partido tal. Você está a depositar energia em uma coisa que não te dá resultado, mas consequentemente te dá estresse, te estressa. E quando você investe tempo em algo que te estressa, isso afeta na sua performance. Isso afeta na sua performance. Então, o que acontece? Uma vez eu vi um vídeo do Flávio Augusto que ele começou a falar desde 1990. Ele disse, veio esquerda, prosperei. Veio direita, prosperei. Veio Lula, prosperei. Veio Dilma, prosperei. Veio Lula de novo, prosperei. Veio Bolsonaro, prosperei. Prosperei. Por quê? Porque ele entendeu o processo que existe no meio disso. Não é sobre eu reclamar, é sobre eu entender qual é o meu propósito, depositar energia naquilo que eu acredito ser uma verdade e dá-lhe resiliência, dá-lhe persistência, dá-lhe força, dá-lhe inteligência, dá-lhe investimento, dá-lhe conhecimento. Vai. Velho, resulta, cara. Com certeza, né? Não é sobre a gente passar tempos, horas reclamando, né? Reclamando, não. O segredo é você focar na solução e não no problema. Porque nós temos uma mania. A mania é que muitas das vezes a gente coloca energia, a gente foca no problema e não na solução. E dessa maneira você não vai conseguir ter uma mentalidade blindada. Se o problema ele existe, então em vez de a gente depositar em nossas energias no problema, a gente pode fazer o contrário, depositar as nossas energias na solução. Exatamente. Entendeu? Então, como a gente puder dar a volta por cima para a gente poder ter aquilo que a gente quer ter, né? E o Mente África, ele vai te ajudar muito para você encontrar a sua verdadeira identidade. A gente intitula Mente África, mas não quer dizer que é apenas para africano. É para todo mundo. Você vai conseguir se reconectar com a sua verdadeira identidade, a sua raiz. A sua raiz. Por quê? Quando você não sabe de onde você vem, você não consegue construir uma jornada lógica. Você precisa conhecer onde você sai, se conecta com as suas raízes, você constrói a sua identidade, e quando você realmente saber de onde você veio, quem você é, você automaticamente vai saber para onde você quer ir. E como construir esse caminho? Por isso que o Mente África ele existiu. Ele começou a existir para te fortalecer. E outro detalhe é sobre inteligência emocional, que é o maior problema hoje no mercado, na sociedade. As pessoas não têm o afeto pelo ser humano acabar, né? Igual eu repito várias vezes nos meus vídeos. Eu no elevador, um monte de gente entrado no elevador, no universo de 100 pessoas, 2 ou uma pessoa vai falar bom dia. Então a nossa inteligência emocional ela é abalada porque a gente
gostaria de ter uma vida, provavelmente aquilo que o Instagram mostra, aquilo que as mídias mostram, que é uma vida fácil, foi jogar tigrinho, conseguiu 1 milhão, ter uma vida fácil, foi apostar jogo lá, naquelas fichas lá, deu resultado, ter uma vida fácil, mas cai na real, a vida não é assim, vem na vida real. Então, quando você entender e aceitar a vida real, você vai saber lidar melhor com as dificuldades que a vida real te apresenta. Então não é sobre o 1 milhão do tigrinho, não é sobre o 1 milhão do jogo de aposta, é sobre o 1 milhão da sua energia, da sua performance, da sua resiliência que vai te dar orgulho, e esse orgulho não só é para você, mas para todas as próximas gerações que te acompanham, que podem se inspirar em você. Então, a gente vai trazer alguns pilares para desenvolver dentro desse projeto, impacto social coletivo, né? A gente também vai trabalhar muito nesse impacto social coletivo, a gente vai trabalhar muito com muitas comunidades também, entendeu? Lugares urbanos, rurais, comunidades, adolescência, porque uma das melhores fases para tomar decisões assertivas para a vida é na adolescência. Então, esse é um público amável. Eu amo adolescente, eu amo conhecer você, eu amo te ensinar como a vida funciona. Então, isso vai ser muito, mas muito legal. Mas como é que vai funcionar isso, Paulo André? Vai ser imersão, workshops, palestras, treinamentos? Então, a mente África, além de a gente trabalhar a questão da inteligência emocional, a gente vai trabalhar também a questão do desenvolvimento pessoal, né? Como você pode se desenvolver como pessoa. Não importa a sua origem, né? Não importa a dificuldade que você veio, você pode se desenvolver, você pode alcançar grande resultado e você pode romper barreiras muito grandes. Então nós queremos desenvolver você, nós queremos incentivar você, nós queremos destravar você, né? Destravar sua mente. Você tem uma mente inabalável, né? Então como vai funcionar? A Mente África, ela é um projeto que a gente vai fazer imersão. Nós vamos fazer imersão, onde a gente vai fazer imersão de horas que você vai passar com a gente, né? Treinando você, ensinando você como você ter essa mentalidade africana. Entenda, quando eu tô falando de você ter uma mentalidade africana, não tô falando de você andar, pensar como africano, não. Tô falando de você ter uma mentalidade inabalável. Então a gente vai te dar ferramenta, estratégias, dicas, como no seu dia a dia, em meus problemas, você não focar no problema, você focar na solução. Porque muitas das vezes a gente tem uma mentalidade que nos atrapalha o nosso dia a dia. Você está saindo de casa, perdeu o ônibus e já começa a ficar desesperado? Não. Se perdeu o ônibus, respira fundo. Em vez de a gente focar no desespero, vamos focar na solução. O que a gente tem como solução? Entendeu? Então nós queremos treinar você, queremos levar para você para uma imersão que vai transformar a tua vida, vai transformar a tua mentalidade acima de tudo. Entendeu? Então essas mentorias que a gente vai fazer vai impactar. Claro que a gente vai começar numa sala pequena, a gente vai começar com um número menor, e isso é para te ensinar a essência do processo. Você vai se reconectar contigo mesmo, você precisa encontrar aquela pessoa que perdeu dentro de você. E para você entender o processo, eu vou te falar isso, e registra aqui o que eu estou te dizendo. Que dia é hoje? Deixa eu ver aqui, 2 de junho. Gente, a gente está gravando esse podcast no dia 2 de junho de 2025. 2 de junho de 2025. Anota isso aí, tem que estar no coração da galera. Por que eu estou te falando sobre essa data? Porque a gente esse ano vai abrir a primeira sala. Ainda não tem data, a gente vai divulgar para você nas redes sociais. A primeira turma, né? A primeira turma. Então, já segue lá no Instagram, Mente África, segue para as próximas novidades. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente vai começar numa sala pequena. Escreve o que eu estou te dizendo. E depois a gente vai encher o Vibração Paulo. A gente vai encher o Vibração Paulo. Você vai acompanhar o desenrolar de tudo isso, começando aqui hoje, lançando o projeto lá na Bahia. A gente está chegando agora lá de Salvador. A gente divulgou, foi top demais, foi Manning Nice, foi top.
E esse processo vai acompanhando, esse processo vai se desenvolvendo com a sua presença, você trazendo seu amigo, entendendo que afinal de contas eu preciso disso. Nossa, eu preciso me conectar com pessoas diferentes, o ambiente que eu preciso ser inserido. Trazer a oportunidade de criar network, essas mentorias, esses workshops, essas imersões que a gente vai trazer, não é só para ficar falando, é para você se encontrar com uma pessoa que provavelmente enfrentou o mesmo problema que você enfrentou e ele superou. E aquela oportunidade de conversa, aquilo te reconecta com o seu propósito. Então, você vai ser alcançado pelo Mente África. E vai ser um privilégio muito grande, porque a partir de hoje que a gente divulgou isso, a gente está depositando energia nisso, pensando em você. A gente não quer chegar num encontro, numa imersão, numa mentoria, ficar falando coisa com coisa, mas tem que ser coisa que faz sentido para você. Você que perdeu a sua identidade, você que perdeu o seu propósito, talvez a sua vida não tenha mais propósito. Talvez você perdeu o sentido da sua vida. Talvez você perdeu a essência da sua vida. E eu quero te dizer o seguinte, ainda que você perdeu, não quer dizer que acabou. Você pode se reconectar com o seu propósito, com a sua essência e com a sua identidade. A gente vai fazer com que você volte a ser aquela pessoa que você um dia desejou ser, por intermédio de você se permitir e você voltar a acreditar em você. Isso é muito possível. O Mente África ele não veio só para dizer, para falar, ele veio com um propósito de vida, porque a nossa sociedade está abalada. E quando a nossa sociedade fica abalada, fragilizada, isso me afeta. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa. E eu vou fazer essa pergunta para o Paulo André também. Quantas vezes você viu um japonês sofrendo na rua, pedindo, por exemplo, pedindo comida, tá? Eu não tô, gente, pega a chave. Eu não tô dizendo, criticando quem tá na rua pedindo, tá? Mas eu tô te perguntando, quantas vezes você viu um japonês pedindo comida na rua, vendendo, tipo, igual eu vendi paçoca na rua, por exemplo. Não tô dizendo que é mal, inclusive eu incentivo a venda. Quantas vezes você viu um japonês levando uma criança na rua para pedir, se aproveitando da criança para pedir nas pessoas? Quantas vezes você já viu isso? Paulo André, quantas vezes você já viu isso? Não, eu não vi em nenhum momento, né? Dificilmente você vai ver um japonês pedindo na rua, pedindo esmola, reclamando. Por quê? Porque ele já nasce com uma educação de uma mentalidade blindada, entendeu? Então você nunca vai ver um japonês de qualquer maneira reclamando, chorando, não. Ele já caminha com uma mentalidade blindada. Então é para isso que o Mente África existe. O Mente África, ele quer caminhar com você, quer te dar a mão. Ah, cara, vocês são muito fortes mentalmente, são muito persistentes, não desistem, mesmo que esteja difícil. Então, nós queremos ensinar você como você ter essa mentalidade com alguns princípios que a gente vai ensinar para você nas nossas imersões. Então, assim, essa oportunidade é para você que quer ter uma mentalidade grande, você que quer ter um desenvolvimento pessoal na tua vida, ok? Eu sei que tem muitas pessoas aí atrás dessa câmera aí que vão estar criticando. Ah, coach. A questão aqui não é de ser coach. Muito pelo contrário, até que ser coach não é errado, né? Tem faculdade de coach, tem mestrado sobre coach. Então nós não estamos aqui para se desbloqueia essa coisa de coach. Nós estamos aqui para treinar você, nós queremos ser seu treinador, né? Então, muitas pessoas perguntando para mim qual é o segredo da vossa mentalidade, o segredo da vossa resiliência. Em vez de a gente estar respondendo um por um, nós criamos a Mente África para responder todo mundo, né? Com mentorias, com sessões, onde você vai poder trazer seu irmão, seu amigo, aquela sua namorada que não acredita nela, aquela pessoa que você pensa que muitas das vezes a vida não faz mais sentido para ela, pessoas depressivas, ansiosas, que pensam em tirar sua vida por causa dos problemas do nosso dia a dia. Então nós queremos treinar essas pessoas a ter uma mentalidade incrível, uma mentalidade valente e poderosa. É porque também, em vez de dizer é um minuto sempre, gente, é um monte de gente, nossa, cara, como vocês conseguem, como não sei o que, em um minuto a gente... E esse projeto ele veio por causa disso mesmo. É um monte de gente perguntando. Então, gente, se vocês perguntam, é porque vocês... You have interest, né? Você tem interesse. Então a gente vai reunir vocês em um lugar.
Agora estamos aqui. Vai ser a sua vez de responder para as pessoas como você mantém esse sorriso. Então, a partir do Mente África, nós vamos trazer para você e dizer para você que não é sobre ser africano, não é sobre onde você vem, não é sobre onde você nasceu, é sobre aquilo que você escolhe ser. Porque, se você percebeu, o africano ele primeiro é, depois ele tem. Quando você primeiro é, depois você tem, o ter, ele não mexe com a sua essência. Então, a ausência do ter também não mexe com a sua essência. Então, tendo ou não tendo, o meu sorriso está aqui. E a gente quer trazer isso para você. Então, isso é um Mente África, mas é para você brasileiro, é para você português, é para você... Não sei aonde isso vai chegar, eu não sei. Eu não sei, mas eu sei que vai chegar muito longe. Então, a nossa missão hoje é você. A nossa missão é você. Dentro em breve... we have a mission, you know? We have a mission. Hoje nós estamos a falar para você, mas acompanhe nossas redes sociais, que a gente vai trazer a primeira turma para você. E eu já quero te pedir uma coisa. Compartilha demais. Compartilha. A pessoa que você compartilhar com ele isso aqui, esse Mente África aqui, ele vai te dizer uma coisa. João, Maria, Antônia, Francisco, Mário, José, obrigado pelo dia que você partilhou comigo sobre essa parada, velho. Compartilha. A pessoa que você partilhar com ela isso vai te agradecer. Você vai te agradecer. No início, tem gente que vão te chamar que você é doido. Vão te dizer, para com isso é uma frescura, isso é um coaching. Pessoal, Coach é o uma seguinte... tradução, é treinador, né? Treinador. A galera é só doidinha, né? Pessoal, não sei se você já pararam para pensar. Você tem um dentista que você vai lá lavar seus dentinhos, tem um nutricionista que você vai consultar da sua alimentação, tem a academia que você vai lá treinar, né? Tem a escola que você vai estudar. Então, assim, o Mente África é para você investir no seu desenvolvimento pessoal. Como você quer ter um bom desenvolvimento, mas se você não investe? Como você quer ter uma inteligência emocional se você não investe nisso? Assim como você se dedica na academia, assim como você se dedica na escola, assim como você se dedica no dentista para não estar os seus dentes certinho, então você vai se dedicar para a tua inteligência emocional, para você ter uma mentalidade fortalecida. E o Mente África, ele existe para ajudar você. Você mesmo. Você que está pensando em desistir. Você que está pensando em tirar sua vida. Você que perdeu alguém que você ama e isso destruiu a tua mentalidade. Você que recebeu uma ligação cancelando aquele contrato que você tinha feito e isso abalou a sua mente. Então nós queremos treinar você para quando você receber essas ligações, quando as tempestades da vida não definirem você, mas revelar quem é você. Exatamente. Então, nós estamos a chegar bem no final já do nosso episódio, porque esse episódio não tem muita história. É mais ou menos para te explicar. Papo reto, né? É papo reto, gente. Você entendeu. Cara, você vai pro dentista para manter o dente e manter aquele sorriso lá. You know? Você vai pra academia, quer o personal trainer, por quê? Quer ficar shapeado, quer ficar roupinha bacana. Vai pra autoescola, por quê? E por que pra autoescola às vezes você tem que voltar para fazer reciclagem, para manter a condução saudável? Você quer investir em tudo isso, mas você não quer investir no seu desenvolvimento pessoal. Cara, o seu desenvolvimento pessoal, você vai perder o medo de falar em público, você vai perder o medo de abordar alguma pessoa para dar uma proposta, fazer um negócio. Você vai desenvolver a ousadia. A ousadia, ela é muito importante, porque se você tiver um pouquinho de ousadia, você vai alcançar lugares inimagináveis, pessoas inimagináveis, você vai romper barreiras que pareciam impossíveis de serem rompidas. E esse ciclo que a gente cria de network, onde você vai conhecer pessoa que vem não sei de onde, eu não sei de onde você está acompanhando esse vídeo agora que eu estou falando, mas você vai estar aqui, você vai se encontrar com outra pessoa que não sei, ainda não está no Brasil, está fora do Brasil, está em outros estados, vai poder participar desses eventos, dessas mentorias. Esse network você vai levar para a vida. Se não fosse o network, se não fosse ousadia, se não fosse coragem, resiliência, persistência, poder, e o poder a gente constrói, tudo isso é treinável, resiliência é treinável,
persistência é treinável, mente forte é treinável. Se não fosse tudo isso, eu não estaria aqui hoje. Entender que você precisa de um Mente África para te ajudar. Se eu conseguir trazer essa ideia, essa perspectiva de que o Mente África vai te ajudar, é porque já passou por cima de nós muitas outras mentorias que nos ajudaram. Por exemplo, algumas pessoas que a gente tem de referência, que mudaram a nossa perspectiva. Eu participei em encontros da Trinca, do Joel J. Flávio Augusto e tudo mais. É transformador. É Exatamente. sua vez, né? Às vezes a gente tem muita. Assim, a gente quer ter uma mentalidade fortalecida, mas temos preconceito ao mesmo tempo, né? Então isso daqui é um fracasso. É um fracasso, não tem como. Se você quer ter uma mentalidade fortalecida, não pode ter preconceito, você tem que investir, entendeu? Então, assim, por mais que eu tenha uma mentalidade forte, eu sempre estou em um ambiente que vai fortalecer mais Man. a minha mente. Então, eu já participei do método CIS, vários treinamentos de inteligência emocional. Só que o Mente África é diferente. Nós vamos trabalhar diretamente como te ajudar você a ter uma mentalidade forte. Então, você que tem uma mentalidade forte, você que precisa ter, você que está num processo de desenvolvimento, o Mente África é para todos nós. Você que é brasileiro, não importa a sua origem, onde você veio, nasceu no berço do ouro, nasceu na favela, nasceu na periferia, nasceu no interior da África, não sei na lama, não sei. Mas o Mente África existe para você, para blindar você, para ensinar você e para te ajudar você a ter uma vida transformada. E antes eu quero trazer um último exemplo para você. O Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, eles são fenômenos da bola. Craques que encheram os olhos, brilharam os olhos de quem torce por Real Madrid e quem torce pelo Barcelona, o Lionel Messi. Mas o facto deles serem craque não quer dizer que eles não acordavam todos os dias para ir treinar. Ou seja, eu sou craque da bola. Então preciso acordar cada vez mais cedo, ser mais intenso os meus treinos para eu manter o nível que eu cheguei. Porque o mais difícil não é chegar, o mais difícil é manter. Fez com que Lionel Messi treinasse todos os dias, Cristiano Ronaldo treinasse todos os dias, abrir mão de muitas coisas para não interferir nos seus resultados, para continuar o auge durante muito tempo. E você não quer treinar a sua mente? Você não quer investir em conhecimento? Mas calma aí. Você deseja resultado? Ah, então aí agora a gente pode conversar. Se você deseja resultado, tá, então vamos conversar. Tu precisa treinar todos os dias, investir em conhecimento, ler livro, fazer curso, mentorias, workshops, imersões. Precisa, com constância. O facto de você participar em uma não quer dizer que já está definido. Não, participa em uma, participa em outra. Cada mentoria é uma mentoria, cada encontro é um encontro, cada evento é um evento. Cada situação tem a sua particularidade. Nenhum se iguala ao outro. Então, treina todos os dias igual o mês para se manter durante muitos anos no topo. Quer continuar com a sua inteligência emocional no auge, resiliência em dia, persistência, poder e muita força? Você vai continuar treinando todos os dias e o Mente África estará de portas abertas para te receber. Então, o Mente África ele existe para você, para aqueles que você ama e para aqueles que você luta por eles, né? Então, nós estamos aqui para ser seu professor, ser seu treinador e te levar você a ter uma mentalidade africana, uma mentalidade fortalecida, né? Você até chaves para você conseguir abrir a porta da realeza. realeza. Então a gente vai terminar aqui, a gente está bem no finalzinho. Eu vou pedir para o Paulo André falar uma última mensagem para você que está em casa. Ele vai deixar uma mensagem para você que está em casa. Uma mensagem para o seu coração. E no final eu vou deixar uma para o seu coração. E hoje é bem curtinho, porque é só para te informar. Amigos, eu quero dizer primeiro para você. Você pode ter uma mentalidade grande. Você pode ter uma mentalidade fortalecida. Você pode ter uma mentalidade extraordinária. Mas tudo isso depende
o quanto você tem treinado a sua mente no seu dia a dia. Tudo isso depende o como você tem lidado com os nãos da vida, com as circunstâncias, com os medos da vida. Então, você que quer ter uma mentalidade fortalecida, você que quer ter uma mudança de mentalidade, eu estou aqui para ajudar você, ok? Estou aqui para ajudar para você, não com o benefício de ganhar alguma coisa, mas de ajudar você. Porque eu entendi que o meu propósito de vida é treinar pessoas, é ensinar pessoas, é ajudar pessoas, é fazer com que as pessoas descubram o seu propósito e tenham uma mentalidade fortalecida. E lembre sempre, as tempestades da vida não definem você, revelam quem você é. E lembre sempre que o medo, ele só existe porque a coragem existe. Eu te vejo logo em breve na nossa imersão do Mente África. Meu querido, para você que está no outro lado, eu quero te dizer uma coisa, que a mentalidade é uma das maiores riquezas que você pode ter na sua vida. Eu quebrei muitas vezes. Muitas vezes. As mentorias que eu participei de inteligência emocional, de resiliência, é que conseguiram me manter em pé. Talvez a gente está a falar com você que perdeu a esperança, alguém que perdeu o foco, alguém que está se deixar levar por qualquer ambiente, por qualquer situação. Eu quero te dizer que dê uma oportunidade para você mesmo. E essa oportunidade pode ser para se encontrar com a gente. Às vezes, um abraço e a gente olhar bem no fundo do seu olho, que é a janela da sua alma, pode ser a chave para você abrir a porta da sua realeza. Yes. Não subestima ninguém. Dê-se uma oportunidade. Não peça opinião para as pessoas ao tomar essa decisão. Mas porque no fundo, quem está sentindo a dor, quem está sentindo a agonia é você. Se você está sentindo essa dor, está sentindo essa fraqueza, está sentindo essa necessidade, ninguém vai sentir por você. Então ninguém pode tomar decisão por você. Mente África trouxe para você essa oportunidade de você tomar essa decisão, de você se encontrar com a gente, de você compartilhar com muitas pessoas, para você voltar a reencontrar aquele sorriso lindo no seu rosto. Sabe aquele sorriso aí? Você quer rir comigo agora? Pode sorrir, pô. É você mesmo, a gente tá falando para você. Você tem valor, eu tô falando para você que tá em casa. Você é importante, o mundo tá precisando de você. Tem coisas no mundo que se você não pensar, nenhuma outra pessoa vai pensar. Então traga as suas ideias, o seu pensamento. Isso pode impactar a sociedade. É para você mesmo então, entendeu? Beijo grande pro seu coração. Esse foi o nosso 19º episódio do Realeza Podcast. A gente se despede aqui. É um prazer sempre ter aqui você. Paulo André, muito obrigado. Obrigado. Obrigado tá a você junto. que nos ouviu até aqui. Valeu. Tamo juntos. E lembra-se sempre, eu sou o Príncipe Chitunda e eu estarei com vocês aqui até a consumação do século. Até a próxima. Beijo no fundo do seu coração. Tchau, tchau.